Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 51 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Nós estamos na seção do capítulo 1, em que o padre Faber trata das fontes das dores de Nossa Senhora. No entanto, a questão não é só porque ela deveria viver, mas como poderia viver. Havia alguma possibilidade de viver sem Jesus? Nenhuma, caríssima mãe, exceto pela ajuda de sua onipotência. Oh, quão maravilhoso deve ter sido o amor para aceitar sua vontade no Calvário, sua vontade de que eles se separassem, sua vontade de que ela se demorasse no martírio inimaginável por 15 anos. Pediu uma única vez que transformasse água em vinho, e ele disse que sua hora ainda não havia chegado. Contudo, segundo sua vontade, fez-se o milagre, sem que precisasse pedir 2 vezes. Ela dificilmente teria esquecido isto no Calvário. Esses 15 anos era sua vontade. Mas o que dizer se ela, por um momento, mostrasse sua vontade de que não devia ser assim? A mãe teria de implorar muito ao filho moribundo? Uma palavra, um olhar, talvez fossem suficientes. Como pôde ficar imóvel? Será que é porque o ama mais agora do que em Caná da Galileia? E é um amor maior ficar e fazer sua vontade do que partir com ele e fruir sua beleza. É ela mais santa agora do que antes? Pois a santidade, à medida que cresce, faz que a vontade individual se perca mais e mais na vontade de Deus. Ambas as coisas são sem dúvida verdadeiras, e ambos os fatos se devem, não em pouca medida, às suas dores. Mas, porventura, não seria porque ela, como seu filho, desceu às profundezas do sofrimento e se tornou como que encantada por ele, e assim como ele tem sede de mais sofrimento, divinamente descontente mesmo com o excesso do Calvário, assim também ela tem sede de sofrer mais, e ele lhe dá a ela o que seu pai não lhe regala? Outra paixão de 180 luas crescentes e decrescentes? Deve-se também recordar que houve um pesar peculiar para Nossa Senhora por não morrer com Jesus, o qual não podemos apreciar, mas apenas contemplar de longe. A união com Jesus lhe era tão habitual, uma união tão próxima e de natureza tão vital,
que se tornou sua vida. E agora, no mais importante ato de todos, ela não estaria unida a ele. Devia distinguir-se dele quando mais desejava assemelhar-se a ele. De fato, era uma falta de união que envolvia separação atual. Quem pode estimar o que esta ausência de união significou para ela? Ainda assim, seu amor tinha esta prerrogativa: sofrer mais tempo do que Nosso Senhor e viver mais do que Ele, por quase metade de sua vida em sofrimento. Aprofundando-se muito fundo na santidade, descobrimos de fato que ela nunca esteve mais intimamente unida a Ele do que quando o deixou partir sem ela. Então, essa fonte, né, das dores de Maria, que o padre Feber comenta aqui nesse parágrafo, e no parágrafo anterior, que nós lemos ontem, é a dor da separação, né, física. Separação da sagrada humanidade, né, de Nosso Senhor. Por 15 anos, né, ela viveu, depois da morte do Nosso Senhor, mais 15 anos sem ele, sem a presença física dele. Outra fonte que rendeu amargura adicional às dores de Maria foi o conhecimento de que suas dores aumentavam o sofrimento de Jesus. De fato, estavam entre as piores agonias que tinha de suportar. Não havia uma pena sequer que ela não desse muitos mundos para aliviar. Não houve nenhuma injúria oferecida a ele que não tenha ferido seu coração e que não tenha feito sangrar interiormente. Conforme se multiplicavam golpes, blasfêmias, insultos, derrisão e rudes confrontos, a cada nova violência parecia que ela não poderia suportar mais, como se o mar de dor precisasse de apenas uma gota para romper as fontes de sua vida e para obliterá-las numa terrível inundação. E ainda assim, tinha de sentir que a visão do seu coração quebrantado, sempre diante dele, era mais temível a nosso Santo Senhor do que o flagelo, a coroação, o cuspe ou a bofetada. Era como se fosse o principal algoz do seu próprio amado Filho. Quanto mais ternamente o amava, quanto mais afetuosamente se apegava a ele, quanto mais voluntariamente carregava seus pesares, tanto mais profundamente o ferro dos pesares entrava na alma de Jesus. Ela sabia tudo isso, e ainda assim seu pesar não estava sob seu próprio controle. Sua mesma santidade o aumentava 1000 vezes. Tentava reprimi-lo em vão. O mesmo esforço era angustiante, e nenhuma face calma, nenhuma atitude firme, nenhum olho sem lágrimas conseguiria esconder de Jesus o abismo secreto de seu coração imaculado. Quem poderá contar a tortura dessa devoção altruísta? Oh, a aparente crueldade daquele grande amor extremo que surpreendentemente insistiu em que ela fosse parte integral e proeminente de sua amarga paixão. Como ele conhecia bem
a plenitude de graça que estava nela. Como confiou completamente na imensidão de sua santidade. A vida não lhe tinha passado sem alegrias, nem sequer sem alegrias terrenas. A mãe tinha sido um mundo inteiro de doçura para o homem das dores. E agora, em seu amor por Deus, em seu amor por ela, em seu amor por nós, transforma todas estas águas doces num oceano de amargor salgado para si mesmo e continua a saciar sem cessar sua sede com ele ao longo dos vários mistérios de sua tremenda paixão. Ela conhecia seu amor tão bem e calculou tão verdadeiramente sua fortaleza que não hesitou. Ele conhecia seu amor tão bem e calculou tão verdadeiramente sua fortaleza que não hesitou em pôr-lhe sobre os ombros uma cruz que tinha quase o peso de sua própria. Mas está além de nosso poder dizer o que tudo isso significa. Apenas a pronta conformidade de seu coração disposto à intensidade da miséria, e que espécie ímpar de desgosto trouxe consigo. Em se tratando das dores de Maria, há um mar profundo, próximo à costa. Então, Padre Faber trata de maneira genial, né, aqui, de um aspecto da relação entre Nosso Senhor e Nossa Senhora, que é um aspecto que muitas vezes a gente esquece, né? Que é que Nosso Senhor, né, ao longo de toda a sua paixão, né, de toda a sua dos sofrimentos impostos a ele pelos seus executores, não é? Começando da flagelação, né, e continuando até a crucificação, ele tudo isso foi presenciado por Nossa Senhora e tudo isso causou a ela uma profunda dor, não é? E a dor de Maria era talvez a pior dor que Nosso Senhor sentiu ao longo de toda a sua paixão. Não era os sofrimentos externos impostos pelos seus executores, né? Mas sim ver que esses sofrimentos causavam um sofrimento enorme no coração de sua mãe. E Maria sabia disso. E isso aumentava ainda mais a sua dor, né? Quer dizer, isso era um aspecto, isso foi um aspecto de um amor quase incompreensível para nós, né? Entre o coração imaculado de Maria e o Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma coisa, um dos mistérios envolvidos em muitos outros mistérios da paixão de Nosso Senhor, né? E dá a dimensão
do débito que nós temos para com o nosso Redentor e para com a nossa co-redentora, né? E dá também uma dimensão do amor que Deus tem por nós, suas criaturas, né? Mas Maria deve então ser simplesmente passiva? Se era sua vontade que ela fizesse parte da paixão, ela não poderia pensar que a ternura de seu amor seria realmente certo alívio para as suas dores, suas de Nosso Senhor, né? Tinha estado tão próxima do Verbo encarnado para não compreender a estranha união entre a dor mais intensa e a alegria mais intensa, o que era o estado normal de sua alma bem-aventurada na terra. E bem no fundo, mais fundo do que nas fontes de pesar, seu amor não poderia ser um manancial de alegria em seu coração, coração de Nosso Senhor? O devotamento heróico da mãe deve certamente ser um contentamento patético para o filho. Ainda assim, ousamos supor que não era assim. As analogias da paixão parecem apontar outro caminho. Ele cortou de sua natureza inferior a beatitude sensível da visão ininterrupta de Deus. Despiu-se por seu desapego espantoso de tudo que poderia consolá-lo. O abandono de seu pai era um abismo aonde intentava descer. Veja, esse é um dos mistérios mais impressionantes da paixão. Para mim, né? Esse despojamento de Nosso Senhor. Vou começar a ler de novo. Ele cortou, Nosso Senhor, de sua natureza inferior a beatitude sensível da visão ininterrupta de Deus. Por vontade própria, ele se desligou do Pai. Despiu-se por um desapego espantoso de tudo o que poderia consolá-lo. O abandono de seu pai era um abismo onde intentava descer. Dificilmente permitiria que o amor de sua mãe lhe fosse um consolo e um apoio. Dificilmente manteria em sua escuridão o brilho da maior alegria terrena que sua sagrada humanidade sempre conhecera. Isto estaria em desacordo com a paixão, com aquela completude de desolação sombria que espalhou ao seu redor o mais vasto e horrendo deserto da alma que o homem já conheceu. Algo pior para ele, o Salvador Imaculado, do que foi a estendida terra sem lar, com todas as suas formas perturbadoras e todas as suas sombras de terror, diante do ensanguentado e impenitente pesaroso Caim. Não, Maria não poderia pensar que naquela hora seu amor abrandaria seu sagrado coração. Mas não havia nenhum ofício maternal que pudesse ter exercido por ele. Havia apenas o ofício que a mãe dos Macabeus exercera no passado.
Devagar e incomodamente, o sangue dos espinhos gotejava em seus olhos, mas não conseguia alcançá-lo para limpar o sangue daquele cujo ofício especial é limpar as lágrimas de todos os olhos para sempre. Seus lábios estão ressecados pela sede, brancos, enxângues, rachando, mas ela não pode umedecê-los por um momento sequer com seu véu umedecido. Embora seu sangue daqui em diante umedeça diariamente o fogo do purgatório para 1000 almas. Sua pobre cabeça sem travesseiro, aquela cabeça bela, que para ela era a mais bela das coisas criadas. Se ele tende para trás, os espinhos entram mais, e se ele tende para frente, todo o seu corpo é puxado pelos cravos. Ela não podia segurá-la em suas mãos maternas e deixá-lo repousar um pouco até que ele morresse? Não, nem para ele, nem para ela deveria haver nenhum alívio. Ó mãe, não lhe furteis nenhuma joia de sua perfeita paixão, pois vedes como ele generosamente está a cada momento alargando para vós as fronteiras de vosso imenso mar de sofrimento. Mas esta é a terceira fonte de seu pesar: o não poder aliviar a paixão de seu filho. Então, é até difícil comentar, né? Aqui o padre Faber, ele mergulha, né, no mistério da paixão de Nosso Senhor, né? Impossível não comentar as dores de Maria sem fazer isto, né? E é por isso que a leitura desse livro é muito apropriada, né, para o tempo quaresmal, né? Ao longo da leitura nós vamos mergulhar cada vez mais, né, nas dores de Maria e também, por consequência, lógico, né, nas dores de Nosso Senhor. E aqui existe o relacionamento entre filho e mãe no sofrimento imenso, infinito do seu filho e na impossibilidade da mãe diminuir esse sofrimento, né? Impossibilidade física e impossibilidade de outra ordem, porque foi esse sofrimento sem consolo que nos redimiu, né? Então qualquer diminuição disso seria uma ação contra a nossa redenção, que ela não faria e ele não permitiria, não é? Então, o não poder aliviar o sofrimento de seu filho é uma das fontes das dores de Maria. Não só observar o sofrimento,
mas também não poder aliviá-lo, né? As mães entenderão bem essa dor, né? De ver o filho sofrendo e não poder aliviar esse sofrimento, né? Vamos agora para a quarta fonte do pesar, das dores de Maria, né? Havia outra fonte de dor peculiar para aquela que foi testemunha ocular da paixão. Aprendemos das revelações de pessoas santas que, conquanto estivesse ausente em corpo, ela estava presente em espírito aos sofrimentos do Getsemane, e até acompanhou em sua alma, com compaixão misteriosa e sobrenatural, as várias fases da agonia de Nosso Senhor. Então, isso também é parte da revelação dos santos, né? De que ela não estava presente no Jardim das Oliveiras, mas acompanhou todo o sofrimento de seu filho, né? Sobrenaturalmente, né? Estava corporalmente presente a flagelação, ao ecce homo, a apresentação de Pilatos, né? A Assembleia Democrática que condenou Jesus, né? Ecce homo, eis o homem, né? Então, estava corporalmente presente a flagelação, ao ecce homo, ao caminho da cruz e por todo o tempo ao Calvário. Isso é certo pelas Escrituras, né? Parece mais provável que não tenha estado na casa de Anás e de Caifás, mas esteve às portas e ouviu não só os insultos, mas também os golpes que se deram a Jesus, e sofreu uma tortura especial por estar separada dele nesses momentos. Mais ainda, era algo temível para uma mãe, particularmente para uma mãe que tinha sensibilidade tão fina e amor tão profundo como Maria, ter de seguir seu único filho por cada etapa daquele drama sangrento. Seria um terrível martírio se tivesse de passar aquelas horas recolhida nos aposentos das mulheres em uma casa oriental, ouvindo os gritos distantes de uma multidão furiosa, ou ouvindo as notícias pesarosas que lhe trariam de quando em quando. Ainda assim, poderia muito bem recolher-se ali para sofrer inquietude e paz. Outros, pelo menos, poderiam passar o tempo menos distraidamente na oração. Mas não foi assim com ela. Seu filho era Deus. Era melhor estar perto dele. É melhor estar mais perto de Deus, sempre, para todos nós. Mas, acima de tudo, para a Mãe de Deus. Conquanto sua união inquebrantável com o Deus invisível existisse o tempo todo e em todo e qualquer lugar, sua oração seria melhor ao ver Jesus. Ademais, não padecia da útil distração que as mulheres cristãs têm em sua aflição. Não estava dividida entre o querido filho que lhe estava sendo tomado e o Deus todo santo que lhe estava infligindo esse golpe a ela. Seu pesar e sua religião não seguiam dois caminhos. O filho sofredor e o Deus todo santo eram um e o mesmo. Esta era a unidade opressora de suas dores. Ela deve, portanto, seguir em frente e seguir as pegadas de Jesus
e molhar os pés no sangue que deixou para trás. Deve ouvir a música feroz dos flagelos quando cortam o ar e contar os vergões, e tomar em seu coração a variedade de mortíferos sons nauseantes, conforme desfecham contra esta ou aquela parte de seu sagrado corpo. Deve ver o rei de escárnio dos judeus e dos gentios, enquanto Pilatos, em parte por uma piedade imprestável, em parte por uma derrisão desalmada, o expunha à multidão, é o ecce homo, né? E apenas ela adorava sua majestade régia, quando era quase aniquilada pela violência do pesar. Deve ouvir a martelação insensível dos cravos no Calvário, cujos sons, abafados pela carne macia de suas mãos e de seus pés, trespassam sua alma por todos os lados. Deve ouvir as 7 belas palavras proferidas na cruz, como se ele mesmo estivesse cantando seu próprio canto fúnebre, com tal doçura melancólica que é suficiente para arrancar sua alma viva de seu corpo fraco, exausto e dolorido. Tudo isso era terrível, mas ela era uma verdadeira mãe. Nem por um instante consentiria que fosse de outro modo. Era uma porção da realeza de seu coração. Contudo, isso era um agravamento indizível de seu sofrimento. É verdade que tudo isto tinha estado diante dela de modo claramente previsível, ao menos desde o momento da profecia de São Simeão. Mas sentir é mais que prever, é algo diferente. Os sentidos traem os socorros da razão. Que beleza de expressão, né? Que beleza de expressão. Os sentidos traem os socorros da razão. Nessa hora, né? O que vem pelos sentidos, né? Para esta alma dessa mãe, não há razão que possa trabalhar, né? Interrompem a tranquilidade interior na qual as piores visões podem possuir a alma sem perturbá-la. A visão interfere no recolhimento, que é nossa atitude forte ao suportar dores interiores. Tira a alma de seu estado de alerta, ou extrai da alma uma tensão penosa de fortaleza interior, para que se mantenha em guarda. Ademais, os sentidos são afetados de modo especial pela visão, pelos sons e pelo toque do pesar. Visão e audição, né? E trespassam a carne, fazendo-a tremer com dores frias, torturando os nervos, esfriando e esquentando o sangue alternadamente, lancinando o cérebro como adagas, apertando o coração convulso como se estivesse numa morsa. Foi o testemunhar da paixão o que martirizou Maria em seu corpo e em sua alma. E era algo mais que a dolorida exaustão física em que o excesso de esforço mental deixa o corpo, porque torturava cada membro e fez de cada pulsação um instrumento pulsante de dor. Então aqui o padre Faber dá uma pálida ideia, né?
da visão de Maria sobre a paixão de Nosso Senhor, né? A flagelação, o ecce homo, a via crucis e a crucificação, né? Dá uma ideia de como Maria, então, recebeu, através de seus sentidos físicos, o que estava acontecendo com Nosso Senhor, né? E como esses sentidos físicos sobrepujou e muito qualquer consideração das potências superiores de sua alma, né? Do intelecto e da vontade. Os próprios sentidos tomaram conta da situação pelo horror da situação, né? Que ela estava presenciando, né? Como que eles sobrepujaram, né? Todos os socorros que pudessem vir das partes superiores da alma, né? Então ela observou aquilo com todo o horror, né? Como mãe, né? Que aquilo a atingiu pelos sentidos, né? A visão e a audição principalmente, né? Ela ouvia as chibatadas, né? Ela ouvia o arrastar da cruz ao longo da Via Crucis, né? Ela ouviu a Assembleia Democrática eleger Barrabás para ser libertado e condenar Nosso Senhor, né? Ela ouviu os cravos entrando nas mãos e nos pés de Nosso Senhor, né? E viu também, obviamente, né? Ela ouviu a populaça, né? Condenando Nosso Senhor. Ela ouviu todos os que, por curiosidade, acompanharam a Via Crucis, né? Ela viu e ouviu tudo isso, né? Caminhando com ele, né? Ao seu lado, ajudada certamente, por São João, né? Que estava acompanhando também até o Calvário, né? Então eu paro por aqui a leitura. Na página 58, para deixar a palavra com vocês nos comentários, né? Aqui nós estamos, gente, no centro da nossa redenção, né? No que significou para uma criatura criada imaculada, sem o pecado original, né? E para o nosso Redentor, Deus e homem verdadeiro, o que significou essa nossa redenção. Quase que intimamente, né? Padre Faber quase que nos leva intimamente ao drama da nossa redenção, né? Veja que é muito diferente ler o Padre Faber do que ler uma revelação qualquer, né? Dos santos. E há várias, né? Boas revelações, eu digo.
é muito diferente, porque o Padre Faber aqui, ele usa as revelações, obviamente, mas ele como que penetra na relação íntima entre... E ele tem que penetrar, porque senão ele não consegue descrever as dores de Maria, né? Ele penetra nessa intimidade misteriosa que existia entre Nossa Senhora e Nosso Senhor, né? Uma intimidade que apenas a relação de mãe para filho normal é apenas uma sombra, né, dessa relação entre Nossa Senhora e Nosso Senhor, né? Mas está com vocês a palavra. Professor, Sim. eu fico pensando também, além do sofrimento, né, de ver Nosso Senhor, ver o sofrimento de Nosso Senhor, ali, quando ela assistir batatas, todo o sofrimento físico, quando ela ouvia os sons, como o senhor foi descrevendo aí, também um sofrimento por pensar no destino daquelas almas que condenavam Nosso Senhor. Você tá adiantando, vai ser a próxima. Vai ser a próxima dor. Esse foi um dos grandes as dores de Nosso Senhor, né? No Jardim das Oliveiras, né? Porque como Deus, ele sabia que ao longo da história do homem, até o seu fim, muitos iriam rejeitar, né, o preciosíssimo sangue dele. Ah, essa aí é uma coisa pavorosa, pavorosa da gente pensar. Quando a gente vê, né, quando a gente encontra uma pessoa que não está no seio da Igreja Católica, a gente fica muito pesaroso pelo destino daquela alma, né? Porque a gente sabe que aquela alma vai se perder. E a gente raramente pensa no que isso significa para Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? Que é o desperdício de todo aquele sofrimento redentor pelos quais Nosso Senhor passou, e de tabela, vamos dizer assim, Nossa Senhora passou, né? Isso foi desperdiçado, isto é, desperdiçado em cada alma que não se converte, né? Esse é o motivo, o estímulo com que a Igreja sempre tratou as missões, né? As missões da Igreja em converter os povos, né? Essa ânsia, quer dizer, os grandes missionários da Igreja sempre se lançaram a essa atividade justamente porque eles sabiam do quão precioso é o sangue de Nosso Senhor, né? E é o que nos deve motivar, né? Quando a gente tenta converter as pessoas, né? Que hoje está tão difícil, né? Esse processo. Mas nós nunca devemos abandonar, né? Esse esforço nosso, né? De conversão das pessoas. E a Igreja, ao longo da história dela, ela desenvolveu uma, digamos assim, metodologia extraordinária de conversão, né?
uma, um manancial enorme de técnicas, de formas de sermões, homilias, textos, né? E os grandes missionários sempre foram acompanhados por Nosso Senhor, e sempre fizeram grandes milagres, né, para atrair a atenção dos povos, né? Enfim, os grandes santos que converteram nações, né? Os verdadeiros patronos das nações, né? Sempre tiveram essa preocupação, né? De não perder, de não ser em vão esse sofrimento, né? Esse é todo o motivo da igreja ter essa preocupação, né? Que hoje, infelizmente, a igreja de hoje não tem essa preocupação porque ela se tornou uma ONG humanista, obviamente, mas a igreja de sempre, ela sempre teve esse, baseado nesse entendimento desse sofrimento, né? Que ele pudesse ser, pelo menos, usado pelos povos para que as almas não se perdessem, né? Não se perdessem. E esse será a próxima dor de Nossa Senhora, terá a ver com essa questão. Algo aí que o senhor falou me fez pensar o seguinte, que talvez haja, nós estamos vivendo a era da informação, mas que, ao contrário, às vezes a informação causa tanto mais problema que essa informação, esse excesso de informação, às vezes é usado para desinformar, né? Então que talvez hajam santos hoje no mundo que a gente não vai ver essa coisa mais estrondosa, mas que eles tenham que agir de maneira bem discreta. Então a gente não fica sabendo, até porque se alguém falar alguma coisa desse tipo, a era da informação que nós vivemos vai tratar rapidamente de desmentir, de ridicularizar. Claro. Então eu gosto de pensar assim que sim, talvez haja por aí, pelo mundo todo, santos que estão agindo e convertendo as pessoas, mas de forma bem silenciosa, bem discreta. E aos poucos, né? E aos poucos não, convertendo poucos. Não se converte mais nação, né? Isso. É um consolo a gente pensar assim, um consolo. E que às vezes isso vai ter um efeito assim, igual quando você joga uma pedrinha na água. Isso. Provoca uma onda, outra onda, outra onda, e ela vai se propagando assim. Esse é o. Não há outra forma de, hoje em dia, de agir, né? Nem para nós miseráveis, fiéis católicos, não existe outra saída, né? O santo não vai ser um youtuber, né? Não vai aparecer assim. E outra coisa, né, Ana Paula, com relação aos milagres, tem uma coisa curiosa com relação aos milagres, né? Porque assim, para a grande multidão de seres humanos hoje na Terra, os milagres são a tecnologia. A tecnologia se transformou no milagre moderno. Então, o homem está despreparado, inclusive,
para olhar para um milagre verdadeiro e identificá-lo, né? Porque convenhamos, né? Convenhamos. Nosso Senhor nunca deixou de fazer milagres. Nunca. Quando a gente vê a Europa devastada espiritualmente, a gente tem que sempre lembrar que na Europa tem dezenas de corpos incorruptos de santos que permanentemente dão testemunho dos milagres de Nosso Senhor. Não podemos esquecer que no mundo existem vários locais de hóstias que sangram. Não é? Não podemos esquecer o milagre do sangue de São Januário, né? Que se torna líquido numa época do ano, que eu já não sei mais qual é, não é? Todo ano se torna líquido e depois se condensa. Então, os milagres de Nosso Senhor, eles não pararam de acontecer. O que aconteceu foi um embotamento, uma cegueira do homem de ver esses milagres, né? Então, assim, e assim, no século XX, o século da tecnologia, né? É bom lembrar que até 1968 viveu no mundo o Padre Pio. O Padre Pio, que era um taumaturgo extraordinário, né? Comparável aos maiores taumaturgos. Então, assim, a gente não pode, por um lado, Nosso Senhor nunca desistiu de fazer milagres permanentes, né? Mas o homem se cegou, né? Então, o olhar do homem não vê mais os milagres de Nosso Senhor. Eles acham que milagre é um celular que fala de forma que tem mais atrativos. Né? Esse é o verdadeiro milagre. Né? Então, mais uma vez, né, a ciência e a tecnologia tomam lugar, né? Se torna a deusa moderna. Né? Mas isso é outro assunto. Mas, sim, é um consolo pensar que existem por aí santos espalhados em pequenas comunidades, convertendo as pessoas. Né? Tomara que exista. Eu queria fazer uma pergunta em relação mais ao início da leitura de hoje. Porque a gente sempre diz, e no Getsemane, Nosso Senhor sofreu justamente isso, pela dor, pelos nossos pecados, né? Os pecados já cometidos, os pecados daquelas pessoas que ainda viriam a cometer. E agora, o nosso sofrimento provoca dor em Nosso Senhor, porque assim, o nosso sofrimento, a gente sofre porque a gente não consegue entender a dimensão de que Deus permitiu aquele sofrimento porque tem algo de bom. Então, Nosso Senhor sofre com esse nosso sofrimento, por nos ver sofrer? Essa é uma boa pergunta, né? O que eu posso dizer, né? Estou dizendo como leigo, né? Eu acho que todo o sofrimento humano que é conscientemente, intelectualmente ligado, intencionalmente ligado ao sofrimento do Nosso Senhor na cruz, ele é causa de alegria para o Nosso Senhor e para Nossa Senhora.
todos os que sofrem, aceitando o sofrimento e pedindo a Nosso Senhor que esse sofrimento seja a continuação do sofrimento dele na cruz, causa uma imensa alegria ao Nosso Senhor. Nós vemos isso pela vida dos santos, que sofreram quase que sob a orientação de Nosso Senhor, né? Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Gema, etc, etc. Então, esse tipo de sofrimento, ele está simbolizado nos dois ladrões, né? Então, ali, do lado de Nosso Senhor, tinha duas pessoas, criaturas dele, sofrendo. Um sofrimento causava muita tristeza a Nosso Senhor e o outro muita alegria. O sofrimento do mau ladrão causava muita tristeza a Nosso Senhor. Tá? É o sofrimento do ímpio. Tá? O sofrimento do ímpio causa dor no coração do Nosso Senhor porque é um sofrimento desperdiçado. É um sofrimento que não tem parte com o sofrimento do Nosso Senhor. E o outro sofrimento, que é o do bom ladrão. Esse sofrimento do bom ladrão, por que eu acho que ele causa alegria para o Nosso Senhor? Porque ele foi recompensado, esse sofrimento foi recompensado pelo paraíso. Né? Nosso Senhor disse para o São Dimas que ele estaria no paraíso a poucas horas depois daquilo ali. Então, esse sofrimento que é por vontade do sofredor, ligado ao sofrimento do Nosso Senhor na cruz, como que completando a paixão de Nosso Senhor, que é a expressão de São Paulo, né? Nós temos que completar a paixão, em nós completar a paixão do Nosso Senhor. Esse sofrimento só pode causar uma grande alegria no céu, né? É o sofrimento do justo, né? É o sofrimento de Jó, né? Não o do ímpio, porque o do ímpio, o sofrimento do ímpio vem com uma carga de muita raiva de Deus, né? Muito ódio a Deus. E esse ódio só pode levar a um lugar, né, que é o inferno. Então, Deus olha para o ímpio sofrendo, esbravejando e blasfemando, como fez o mau ladrão, e ele só pode se entristecer profundamente, né, ante esse sofrimento. É um sofrimento em vão, né? É um vão sofrimento. Então, eu imagino que seja essa a visão que Nosso Senhor tem dos sofrimentos humanos. Né? Sofrimento é redentor, desde que ele seja ligado, por vontade própria do sofredor, ao sofrimento de Nosso Senhor na cruz. Né? Senão, ele é em vão. Todos nós sofremos. Sofrimento é democrático, mas o jeito que você recebe o sofrimento é que é fundamental para Nosso Senhor. E quando a gente fala isso, né, Ana Paula, a gente tem que observar o quão longe nós estamos da gnose, né? O quão longe nós estamos da heresia da gnose, graças a Deus, né? Graças a Deus. Pessoal, queria só fazer uma analogia, assim,
meus pais já estão com mais de 80 anos. Eu não levo para eles todos os meus problemas. Eu não conto para eles todas as minhas preocupações, angústias, porque Claro. isso sobrecarrega, isso nos faz sofrer. É lógico que também eu não deixo de contar algumas coisas, porque eu não quero dar uma impressão de que eu sou uma pessoa tão bem resolvida, invulnerável, você entendeu? Mas, Claro. por outro lado, eu os poupo de muitas das minhas angústias. Então, é nesse sentido também que eu... Por quê? Porque por preocupação com eles, por causa deles. Então, assim, a mesma coisa em relação a Deus. Me ajuda a lidar melhor com o sofrimento. É lógico que a gente não pode condenar, ele sabe de tudo antes mesmo que nós entendamos algo, né? Mas assim, quando eu tento talvez resguardar um pouco disso, talvez seja como se eu estivesse querendo proteger a Deus, ou por Ele. Eu não quero magoá-lo com a minha raiva, como o senhor disse. Eu não quero ficar com raiva do que eu estou sentindo. Então, ajuda a lidar pensando dessa forma. Você entendeu? Eu fui clara? Foi. Inclusive na sua observação que a gente não pode esconder nada dele, né? Aliás, tem uma expressão que agora eu não vou lembrar literalmente a expressão do Bernanos. Eu acho que no livro Diário de um Pároco de Aldeia, em que ele afirma, exclamando, lamentando, né, que nós, cristãos católicos, temos que carregar o peso permanentemente da onisciência de Deus. Ou seja, tudo o que nós fazemos não pode ser escondido dele, né? Mas tem uma coisa que a igreja ensina que é o seguinte: essas nossas emoções, esses nossos sentimentos, né, essas nossas raivas, essas nossas rebeliões internas, né, que Deus vê, né, e elas não constituem nenhum tipo de ofensa a Deus, desde que elas sejam contidas pela nossa vontade. Vontade. Deus sabe o que é a natureza humana. Deus sabe os vulcões que existem dentro da gente, né? O que a gente não pode é deixar esse vulcão entrar em erupção. E, portanto, ele entende perfeitamente que nós estamos passando por essa fase, mas que estamos contendo todas essas emoções, essas erupções que acontecem na... São Francisco de Sales usava uma expressão para isso, né? Nós temos, ele dizia que é como que a gente tivesse duas almas, né? Uma alma inferior e uma alma superior, né? O que acontecia nessa parte inferior, o que acontece, a gente deve tratar com uma certa indiferença. Eu sei que existe uma parte de mim que está tentando se rebelar, né? E Deus sabe disso, né? Desde que você mantenha a parte superior no modo tranquilo, né? No modo sereno, né? No modo... então, isso é natural, Ana Paula. Assim, a gente está sempre... Nós não conseguimos esconder isso de Deus, mas Deus está entendendo o que está acontecendo conosco. Ele está...
e o esforço que nós fazemos para conter essas erupções internas é muito bem visto por Nosso Senhor, né? A cada vez que a gente contém essa erupção interior, é mais um passo que a gente dá na vida espiritual, né? Então, esse controle sobre o nosso ser é um sinal, né, de que nós estamos progredindo, né, na vida espiritual. Então, é aquele negócio, né? Você está rezando seu texto, você se distrai. O que é a distração, né? A distração é uma certa rebelião. Então você não tem que preocupar com as distrações. Você tem que perceber que quando você perceber que está distraindo, você recolhe de novo, não é? E vai assim, distrai, depois se retrai, não é? E assim é a nossa vida, não é? Porque, enfim, nós somos assim, né? Isso é parte do efeito do pecado original dos nossos pais, né? Adão e Eva. O que a gente não pode é deixar a rebelião tomar conta. O senhor mencionou sobre o texto aí, professor. Sim. Aí eu lembrei, fazendo assim uma junção do primeiro mistério doloroso, essa questão do desperdício, né, do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma forma de meditação nesse mistério, né, recomendado. Assim, sempre vem vários flashes quando eu rezo esse mistério e vou meditar esse desperdício, sofrimento. Nosso Senhor estava ali suando sangue, né? Lembrando, assim, pensando, vai ver que tendo visões que no futuro várias pessoas iriam negar, iriam entrar para a maçonaria, fazer, né? Enfim, sempre esses flashes na minha mente. São comentários interessantes. Uma junção do texto com essa questão do sofrimento. Isso. Desperdício, né, dos ímpios aí, enfim. Isso mesmo. Era a meditação preferida de Santa Teresa de Jesus, né? Que é a meditação que ela fazia era acompanhar Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Mas eu queria fazer um comentário também sobre, como o senhor mencionou, sobre os corpos incorruptos que tem vários lá na Europa, né? No dia da terça-feira, eu li a história de um santo, chama São Romualdo. Abade, São Romualdo Abade. Está incorrupto lá no corpo dele, e a história dele, assim, é impressionante, que ele não teve uma criação cristã, uma criação, digamos, aos modos de hoje em dia, uma criação livre, assim, entre aspas, e até os 20 anos ele não tinha se convertido. Quer dizer, ele terminou a vida, ele teve uma vida pagã até os 20 anos e terminou a vida santo, fundador de ordem, com um corpo incorrupto. Impressionante. Ele restituiu, né, na Itália a espiritualidade dos monges do deserto, né? Isso. Converteu o próprio pai, digamos assim, os amigos do pai, que eram todos pagãos na época, né? O pai dele assassinou um amigo dele na frente dele. Ele não contendo aquilo, ele se refugiou num mosteiro beneditino. Aí lá ele se converteu, saindo de lá, ele converteu o próprio pai. E futuramente o pai dele também entrou no mosteiro. Impressionante a história desse santo. Pois é, quer dizer, você vê, por trás de cada... Pode pegar só os corpos incorruptos, né? Por trás de cada corpo incorrupto tem uma história de um santo extraordinário, né? Eu não sei qual que é o mais antigo corpo incorrupto que tem na Europa. Perfeito ainda, né? Com todas as partes e tudo. Mas eu imagino que deve ser... Se não for... esse é um dos mais antigos, que é o de Santa Rita de Cássia, né? Que é do século XIV, né?
Então, assim, e por que na Europa? Né? Porque a Europa é o berço, né? É o berço de toda a cristandade, né? Por muitos séculos, né? Ela foi de onde saíram todas as missões, né? É por causa da Europa, né? Que toda a América Latina é cristã, né? Enfim, todos os lugares fora da Europa, né, que são cristãos, né, se deve à Europa, né, se deve às grandes navegações, se deve ao espírito missionário daquele povo católico, né, muitos da França, né, mas de outros lugares também, né, a Espanha, né, Portugal que nos deu a fé cristã, né? Imagina, num outro mundo, nós poderíamos termos sido colônia de países islâmicos, né? Se eles tivessem tecnologia suficiente para chegar aqui, eles chegariam. Né? Então chegou aqui as naus portuguesas, né? E nos outros países as espanholas, né? Então, assim, é daí que saiu. E por isso lá tem os corpos incorruptos, né? É impressionante, né? Em quase todos os lugares que você vai, você encontra essa coisa inexplicável, né? Que são os corpos incorruptos e as hóstias sangrando, né? E hoje, com a tecnologia, né, o pessoal faz exame de sangue, de tudo nas hóstias, né? Porque a hóstia, quando sangue, ela se transforma em músculo, né? O músculo do coração. Então todo mundo sabe que o músculo é do coração, né? Todos os sangues das hóstias do mundo têm o mesmo tipo. Todas as fibras das hóstias que sangram, que se transformam em músculo do coração, têm o mesmo tipo de fibra. Então, assim, a própria ciência sabe disso. Sem mencionar o Santo Sudário, né? Enfim. Então, assim, isso para dizer que os milagres de Nosso Senhor nunca pararam de acontecer, né? Embora a gente sinta hoje, como a Ana Paula tinha colocado, né, uma ausência de santos, né? Uma ausência dessa figura que nos faz lembrar dos santos que a gente conhece, né? De fato a gente não tem, mas às vezes nós não conhecemos, mas temos, né? Que é a hipótese da Ana Paula, que é consoladora para nós. Quem sabe Deus ainda não esteja fazendo o milagre de nascer santos no mundo, né? Isso nós não sabemos, né? Infelizmente. Mais alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 58. E nós continuaremos, se Deus quiser, a leitura. Não amanhã, porque amanhã eu vou fazer uma pequena viagem. Então amanhã nós não teremos a leitura matinal. Mas na segunda-feira, né, nós continuaremos aqui na página 58 do livro. Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Romualdo Abade, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.